Abramos nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Eu quero meditar com vocês do versículo 8 ao versículo 16, a palavra do Senhor Jesus Cristo, a providência de Deus em nossas vidas, quando nós confiamos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 8 ao versículo 16, da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar. Está escrito: então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e desde os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito. Mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu, morreu também ele e também nossos pais. Foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Amém? Vocês podem ficar à vontade, podem glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje eu quero falar com vocês mais uma vez sobre a providência de Deus. Como que faz para me confiar na providência do Senhor? Como é possível eu acreditar em meio às vezes a situações que nós podemos encontrar no nosso dia a dia? E José, quando nós acabamos de meditar aqui, vai falar lá também no livro de Gênesis, mas quando nós acabamos de ler sobre a vida, sobre a história de José, nós iremos também trazer como lição para a nossa vida, em momentos que nós devemos confiar no nosso Senhor. Se Deus, às vezes é uma pergunta que as pessoas fazem: se Deus nos ama, pastor Fernando, por que nós sofremos? Se Deus ama tanto nós, por que nós passamos por grandes dificuldades? Por que coisas boas acontecem com pessoas más, e por que más acontece com as pessoas boas? É a pergunta que o cidadão, todo cristão, toda pessoa tem se perguntado diante do nosso Deus. Por que coisas boas acontecem com pessoas más? Por quê, pastor? Por que as pessoas estão lá fora, na prática daquilo que talvez não tenha agradado ao nosso Deus, e essas pessoas, na verdade, elas vivem bem? E por que as pessoas que são do bem, por que essas pessoas que é fiel a Deus, por que essas pessoas que têm o compromisso com o Senhor, por que essas pessoas acontecem coisas más com ela? Será que Deus perdeu o controle da nossa vida? Será que Deus não tem o controle das nossas vidas? Será que Deus não está no controle das nossas vidas? Então a doutrina da providência divina nos mostra que Deus, ele é soberano sobre nós. Deus tem o controle absoluto de
todas as coisas e que Ele não desperdiça sofrimento em nossa vida. Tudo que acontece conosco há um propósito de Deus. Tudo que acontece na minha vida pessoal, na minha vida particular, tem um propósito do Senhor, e que as pessoas pelas quais e as provas pelas quais passamos, elas são inevitáveis, são variadas, são passageiras e também pedagogas. Todos nós iremos enfrentar. A mensagem que eu quero ministrar aos seus corações no dia de hoje é o quê? É que tanto cristão como uma pessoa não cristã passa por provações, passam por dificuldades, passam, meus irmãos, às vezes por situações difíceis, e essas provas, meus irmãos, elas são inevitáveis em nossas vidas. Todos passam. Todos têm a sua escola, mas todas elas são trabalhadas por Deus para o nosso bem final. Tudo que nós enfrentamos, passamos, nós não iremos entender, porque nós somos limitados diante do Senhor. Às vezes nós não iremos entender, compreender, mas tudo isso, meus irmãos, tem um propósito de Deus para o final. Tudo que nós enfrentamos, tudo que nós passamos, meus irmãos, são provas que Deus tem um bem final para todos nós. Tudo tem um propósito. Talvez você está aqui me acompanhando, me ouvindo, e talvez você está dizendo: pastor, mas eu enfrentei um luto na minha vida, como que isso pode ser algo de bom para a minha vida? Tudo Deus tem um propósito. Talvez o seu casamento, talvez no seu trabalho, talvez você se encontre uma pessoa que é ansiosa ou ansioso, uma pessoa que se encontra com uma depressão, e talvez você não tem mais alegria, não tem mais prazer, não tem mais esperança diante de Deus. Eu te provo na Bíblia que homens sofreram também por conta do nosso Senhor Jesus Cristo. Homens passaram por provações, homens passaram, meus irmãos, tiveram passageiras aflições, escolas, meus irmãos, pedagógicas sobre as suas vidas, porque tudo teve um propósito diante do Senhor. O que você precisa entender, que aquilo que você está passando tem um propósito de Deus. Algo lá no final você vai entender, você vai glorificar, você vai exaltar, você vai bendizer o nome daquele, o Criador, aquele que criou todas as coisas e que tem o controle da sua vida. Então tudo tem um propósito. Nada, meus irmãos, tudo Deus tem o controle. A vida de José, meus irmãos, é uma das mais lindas histórias da Bíblia. A vida de José, ela nos vai trazer para nós exemplos também de vidas. Quantas pessoas aqui que já ouviram a história de José? Quantas pessoas que já pregaram sobre a história de José? Então ele foi um homem fiel aos seus pais, os seus superiores, e também ele foi fiel a Deus. A importância de quando o homem e a mulher está no centro da vontade de Deus. Talvez está passando pelo vale, está passando por circunstâncias difíceis, mas ele sabe que ele está no centro da vontade do nosso Senhor, está ali para cumprir a vontade do nosso Deus. E a vida de José, ela nos ensina então algumas lições preciosas, e eu quero destacar com você. Eu quero apresentar para você quais são as lições de vida, porque nós às vezes não entendemos, não compreendemos que Deus, meus irmãos, Ele tem o controle das nossas vidas. Lá no final, você vai ver que aquilo que você está passando, enfrentando, é para você o glorificar.
é para você o exaltar. Então José, igreja, ele enfrentou a dor do desprezo de seus irmãos. Imagine você enfrentar o desprezo, principalmente do seu familiar. Imagine você ser desprezado dentro da sua própria casa, porque quando nós somos desprezados pelo vizinho, somos desprezados às vezes pelas pessoas que estão distante de nós, mas você imagine você ser desprezado dentro da sua própria casa. Mas isso tinha um propósito. Isso, Deus tinha uma providência. Os sonhos de José, igreja, foram pesadelo para os seus irmãos. Os sonhos que José tinha, Deus realizou. Deus falou com José, Deus colocou para José os sonhos, aquilo que iria acontecer sobre a vida de José. Então esses sonhos que Deus deu para José foram pesadelos a qual ele enfrentou o desprezo da sua própria família. José, ele sofreu o ódio de seus irmãos. José, ele sofreu a traição e a conspiração dos seus próprios irmãos, ou seja, a maquinação. Não é fácil quando dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa, meus irmãos, as pessoas que estão ao seu redor às vezes vai te odiar. Às vezes você vai passar por circunstâncias da sua vida e que você tem que entender, compreender que Deus continua no controle de toda a situação. Ah, pastor Fernando, mas não é fácil ser odiado pela própria família. Não é fácil, pastor, ser desprezado pela própria família. José ainda também enfrentou a dor do abandono. Imagine ser abandonado pela própria família, pelos seus próprios irmãos. José, ele foi jogado, igreja, no fundo do poço. Olha a história de José, olha o que José enfrentou, olha o que José estava ali passando. Ele foi rejeitado por aqueles que mais deviam amá-lo. As pessoas, às vezes, que você vai mais ajudar, essas pessoas, meus irmãos, elas têm a tendência de mais te rejeitar. Quanto mais você estende as suas mãos para alguém, a tendência, meus irmãos, é essa própria pessoa te rejeitar. E Deus, na verdade, meus irmãos, Ele até mesmo realiza isso na nossa vida, para ver o nosso comportamento. Ele permite, para ver se nós iremos desistir, para ver se nós iremos voltar para trás, ou se nós iremos confiar, acreditar na providência divina, na providência do alto. Então José também, ele enfrentou, diz a história, a dor de viver sem identidade. José, ele era um homem desconhecido. José agora é um adolescente, amado pelo pai, traído pelos irmãos e vendido como escravo. Imagine o próprio irmão sendo vendido. Olha a história, olha a lição de vida de José. Olha o que ele passou. Parece que quando nós olhamos para a história do outro, nossa, por que aquela pessoa está bem hoje? Por que aquela pessoa hoje tem uma situação boa? O que está acontecendo? Olha lá a vida daquela pessoa. Às vezes, não que nós temos inveja, mas nós olhamos para aquela pessoa e falamos: puxa, eu também gostaria de ter uma vida daquela pessoa, eu também gostaria de ter uma vida como aquela pessoa tem. Mas eu quero que você entenda que tudo tem um propósito. José, ele foi rejeitado, José foi para o fundo do poço, José foi vendido como escravo. Ele se sentiu menos do que gente, ele se sentiu como um objeto, ele se sentiu como mercadoria, e se não fosse os seus sonhos, ficaria marcado para o resto da vida. Se não fosse os sonhos de José, vocês têm sonhos? Tem? Quem quer desistir dos sonhos? Levante a mão. Ninguém quer desistir, né? Desistir ninguém quer?
Tem alguém que quer desistir do sonho? Ninguém, né? Todo mundo quer receber o seu sonho. Mas para você alcançar o seu sonho, você tem que perseverar até o fim. Para você receber o seu sonho, às vezes você vai passar por circunstâncias, por situações, assim como José enfrentou. Às vezes nós iremos receber os nossos sonhos porque nós pensamos assim. É a mesma coisa, vou trazer uma ilustração. Um pai que dá tudo ao seu filho, o pai que dá tudo ao seu filho e não cobra o seu filho. Um pai que é rico e que seu filho tem carro importado, o seu filho estuda na melhor faculdade, o seu filho está crescendo e já está sabendo que vai assumir a empresa do pai. Esse filho, ele nunca vai dar valor. Sabe por quê? Porque nunca ele precisou suar para trabalhar. Ele, tudo que está recebendo porque o seu pai já tem. Então, ou seja, e tudo, quando nós trabalhamos, quando nós suamos, nós iremos valorizar mais as coisas, não é assim? Assim também somos nós, que quando nós temos um sonho, e nós queremos alcançar aquele sonho, nós iremos passar também, como histórias de José. Às vezes nós seremos rejeitados, às vezes nós seremos vendido, às vezes nós seremos desprezado, mas o que importa é você estar no centro da vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que importa é você saber que o Deus, o Todo-Poderoso, está no controle da sua vida, e Ele tem a providência para você, Ele tem a providência para mim, meus irmãos. Então José, ele foi para o Egito sem nome, sem honra, sem dignidade pessoal, sem direitos, sem raízes, e lá no Egito ele é revendido, é colocado no balcão, é colocado na vitrine. Imagine esse homem, imagine José, a situação que ele se encontrava. A situação, o desespero, meus irmãos. Esse homem natural que sabia que Deus estava no controle de toda a situação, e que ele não poderia confiar nos seus, ele não poderia confiar na parentela. A sua confiança era no nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você está vivendo uma vida de José, talvez você está passando pelo mesmo processo, talvez você tem sonhos para ser realizado na sua vida. Eu quero dizer para você: continue perseverando, continue confiando, continue acreditando na providência do alto, na providência de cima. José, igreja, ele suportou a dor da demora de Deus. Essa é um grande obstáculo que nós temos. Qual é o grande obstáculo? É suportar a dor da demora de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós somos imediatismo. Nós queremos as coisas para ontem. Nós vivemos em uma cultura, em uma sociedade que nós queremos algo para hoje. E eu quero te alertar sobre isso. As coisas de Deus, meus irmãos, não são de acordo com os nossos pensamentos, não são de acordo com o nosso tempo. As coisas de Deus é no tempo de Deus. E para você receber esse sonho, para você receber essa conquista, você precisa esperar no tempo de Deus. Você precisa aguardar no tempo do Senhor. Ei, José, ele foi injustiçado na sua casa, ele foi injustiçado no seu trabalho, ele foi injustiçado também na prisão. José passou, diz a história, aproximadamente 13 anos para ser recompensado. Quanto tempo que você quer aguardar o tempo de Deus? Quanto tempo você quer esperar no tempo de Deus? Talvez alguém possa fazer uma pergunta: pastor, eu não vou esperar 13 anos. Talvez alguém pode perguntar aqui.
Talvez alguém está falando: pastor, eu não vou esperar por 13 anos. E eu tenho uma resposta para você: você não irá receber o seu sonho, se não esperar no tempo de Deus. Para receber a providência de Deus, para que Deus venha realizar o seu sonho, é necessário você esperar, aguardar no tempo de Deus. E o tempo de Deus, irmãos, a Bíblia chega a dizer que um dia para Deus é como 1000 anos. Então é necessário aguardar no tempo do Senhor. É importante esperar no tempo de Deus. Você pode imaginar o que viver em fidelidade tanto tempo até Deus reverter a situação. Mas Deus, irmãos, estava com José. Deus estava com ele. Há um plano perfeito sendo traçado no andar de cima. E eu quero dizer para você que no andar de cima a providência é dele. No andar de cima ninguém pode impedir algo que Deus tem para realizar na sua vida. No andar de cima, meus irmãos, quem tem o controle é o Todo-Poderoso, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está no controle. Ele está vendo, igreja, o fim da sua história. Ele está vendo. Ele está contemplando os dramas da nossa vida. Não apanham, meus irmãos, Deus de surpresa. Não apanha. Deus continua no controle. Deus está na frente. Os imprevistos dos homens não frustram os desígnios de Deus. Ei, quantos imprevistos nós temos! Quantas vezes, meus irmãos, imprevistos acontecem em nossas vidas, mas eu quero que você entenda isso. Ei, tudo que está acontecendo, nada pode impedir o plano de Deus para a sua vida. Ele tem o controle, Ele tem a providência. Basta você confiar, acreditar no Todo-Poderoso. Deus jamais Ele irá desamparar aquele que confia, aquele que é fiel ao nosso Deus. Jamais. O homem, ele pode desamparar. O homem, ele pode te aborrecer. O homem, ele pode desistir do seu sonho, meus irmãos. Mas Deus não. Deus, Ele não vai te desamparar. Deus, Ele não vai te abandonar. Ele não nos poupa dos problemas, mas caminha conosco nos problemas, nas adversidades que nós vivemos no nosso dia a dia. Ele tem a providência. Você confia assim? Você crê assim? Quando nós passamos pelo vale da morte, Ele passa conosco. Ele está junto de nós, meus irmãos. Quando passamos pelas ondas, quando passamos pelos rios, quando passamos pelo fogo, Ele também caminha conosco. Ele também está conosco. Ele prometeu estar conosco para sempre, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Isso é promessa. É promessa, meus irmãos, do nosso Jesus. Ele vai estar conosco em todas as circunstâncias. Ele estará conosco em todos os momentos. Deus, Ele exaltou José depois da humilhação. Talvez você está sendo humilhado. Talvez você está passando por um processo difícil. Ei, Deus lhe deu graça, Deus lhe deu sabedoria. A sua graça te basta. Ele diz para o veterano também, apóstolo Paulo, e ele tinha deixado também para José, em momentos difíceis, em circunstâncias difíceis. Ei, Deus deixou graça, Deus deixou sabedoria. Sabe para quê? Para entender
entender o que ninguém entendia, para ver o que ninguém pode ver, para discernir o que ninguém previa. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ele tem a providência na sua vida, ele teve a providência na vida de José. Os sonhos de José foram realizados, os seus sonhos também pode realizar. Basta você crer, confiar, perseverar até o fim. Basta confiar, basta crer no nosso Senhor. Ei, Deus usou, meus irmãos, aqueles que estavam ao redor de José, que não queria o seu bem. Deus usou os seus irmãos para colocá-lo no caminho da providência, e usou também José para salvar a vida de seus irmãos. Aquilo que você está enfrentando, aquilo que você está passando, tem um propósito de Deus na sua vida, tem um propósito do Senhor. E você precisa entender e aprender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São todas as coisas. A Bíblia não está dizendo que é algumas coisas. A palavra do Senhor está dizendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ele tem a providência divina, ele tem a providência em seu favor. José, ele foi injustiçado pelos seus próprios irmãos, mas compreendeu que eles estavam sendo apenas instrumentos da providência divina em sua vida. Aquele que está te rejeitando, aquele que talvez está te perseguindo, te caluniando, aquele que talvez quer o seu mal, você precisa entender que aquela pessoa é um instrumento para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Ei, você precisa crer, confiar na providência do Senhor. José nos deixou lições. José, a história de José deixa uma lição de vidas. Qual que é a lição? Luz e sombras, alegrias e choro, festa e luto, saúde e doença, perdas e ganhos, celebração e lamento, dias claros e dias tenebrosos, esperança e medo, alívio e dor. Essas são, meus irmãos, as lições de vida para todos nós. Essa é a lição que José enfrentou, que serve para mim e para você. Mas o plano de Deus é perfeito para todos nós. Ele já nos destinou para a glória, para a mansão celestial. Então não importa quão estreito seja o caminho, quão cheio de espinhos seja a estrada, os infortúnios humanos não frustram os planos de Deus. Não pode impedir. Os planos de Deus na sua vida não podem ser impedidos. Operando Deus, quem impedirá? Quem que pode impedir? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem que pode impedir o seu sonho? Quem que pode impedir algo sobre a sua vida? São muitos que correram a corrida sobre a vida, passaram por várias situações, tribulações, testes, provações, vitórias e conquistas, e nos dizem: continuem, vão em frente, não desistam. Não desistam do seu sonho. Não deixa de confiar no nosso Deus. Fica no centro da vontade do Senhor. Fica no centro da vontade do nosso Deus, meus irmãos. Ei, continue, vão em frente, não desistem, não parem, nem fiquem desanimados. Se nós conseguimos, vocês também podem. Se nós vencemos, vocês também podem. Assim como Deus foi de Moisés, assim como Deus foi de José,
assim como Deus foi de Abraão, de Isaac, de João Batista, assim como Deus foi com o apóstolo Paulo, com todos os apóstolos, assim também Deus tem sido comigo, assim também Deus tem sido com você. O que você precisa é confiar. O que você precisa é acreditar. Ele nunca muda. Ele é o mesmo Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus eterno. Basta você confiar, basta você acreditar. Se nós confiamos, se nós acreditamos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A providência, ela não vem do nosso lado, a providência, ela vem de cima. A providência de José, ela vinha do nosso Deus. A providência sua, ela vem do alto, ela vem do nosso Deus. Por isso, confie, acredite, tenha fé em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe.